Nós vamos começar agora a nossa live. Sejam todos bem-vindos, né, nesse momento aqui agora, para a gente discutir um pouquinho um assunto interessante, que é a questão da construção social da felicidade, né, que é algo relevante para pensar nesse contexto atual, nesse momento atual, né, e eu queria agradecer de alguma forma o convite do curso de administração para estar aqui falando com vocês, agradecer de alguma forma principalmente a presença dos meus colegas que vão debater comigo, e por isso eu queria convidar primeiramente a professora Luciane Giraldello para entrar aqui para a gente poder conversar. Olá, e a minha Henrique, amiga, minha grande colega também, a professora Alessandra Valim Ribeiro, para participar desse debate sobre a construção social da felicidade. Seja bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Henrique. Obrigada pelo convite. Primeiramente, é um grande prazer, porque, embora colegas trabalhando, nós estamos numa rotina muito complexa, né? Uma rotina que envolve muita aula, muita preparação nesse contexto, adaptação a essa nova realidade, e é lógico que isso nos distanciou naturalmente. Então, quando a gente recebeu o convite para estar junto e para tomar, né, algo juntos e conversarmos, né? Já topei de cara, de alguma forma, já aceitei de cara, e aí tem um desafiozinho para vocês aí, ó. Quem estiver curtindo, tem que falar o que nós estamos bebendo, o que vocês acham? Vale chutar qualquer coisa, tá? Nós vamos comentar aqui que cada um está bebendo, nós estamos bebendo coisas diferentes, né? Bastante diferentes uns dos outros aqui. Mas é para tomar esse café, opa, quase falei. Para, de alguma forma, bater um pouco de papo, conversar um pouco sobre esse assunto, né, que a gente está aqui, né, em relação... E tem tudo a ver com a administração, né? Tem a ver com a perspectiva do trabalho, tem a ver com a perspectiva, inclusive, da vida. E a administração tem um pouco de vida, tem um pouco, né, desses aspectos amplos que a gente precisa discutir sempre, né? Então, primeiramente, só quero dar as boas-vindas. Primeiro, a Lu, para falar o seu oi para o pessoal. Obrigada, professor Henrique, muito obrigada pelo convite, obrigada ao curso de administração da PUC, que a gente muito gosta, né? Olá, professora Alessandra, eu agradeço o convite, vamos debater sobre a construção social da felicidade, sob aspectos diferentes, mas, com certeza, todo mundo contribuindo para entender um pouquinho sobre esse assunto. Alessandra. Muito obrigada também pelo convite, professor Henrique, ao curso de administração, né, a coordenação do curso, e é sempre interessante essas discussões, né, mesmo que tenhamos opiniões, né, e visões diferentes, aí que mora a riqueza desse mundo acadêmico, né, e não só do mundo acadêmico, porque além desse mundo acadêmico, nós também somos amigos, né, nós três somos amigos e conversamos sobre isso fora dessa realidade acadêmica. Então, eu acho que esse encontro vai nos permitir essa mistura, né, de mexer esse doce, tanto de visões pessoais quanto visões acadêmicas sobre o que é essa tal felicidade. Estou aproveitando para agradecer também o professor Vinícius, que está dando todo o suporte aqui na realização dessa atividade, né? Ele falou que vai pagar um cachê alto toda vez que eu falar aqui que as inscrições para o vestibular estão abertas no curso de educação, né? Ele falou que já deposita na hora da conta lá, né, professor Vinícius? Mas é legal, é um curso que a gente tem uma paixão muito legal, é um curso que a gente acredita e a gente fica feliz de estar aqui representando o curso, né, e agregando conhecimento de uma forma geral sobre o assunto que é extremamente relevante. E eu que propus o tema, e foi uma proposição, porque ela é polêmica, é uma proposição complexa, então eu vou começar abrindo a discussão. O papel aqui é instigar algumas perspectivas diferentes para a gente poder começar esse diálogo.
a construção social da felicidade é baseada numa perspectiva de uma obra que para mim foi muito interessante, que é a construção social da realidade, que depois eu vou, inclusive, mostrar aqui a referência, uma boa obra, né, e outras que eu acho interessante deixar como referência para a leitura, porque esse é o papel aqui, né? Mais com a live, isso aqui é um bate-papo gostoso, né? Um debate gostoso sobre conhecimento, e a construção social da realidade fala muito disso, da sociedade, da construção, inclusive, do conhecimento. Parte da perspectiva de que o conhecimento e a realidade, ela se objetifica, ela se reifica, se torna um objeto na medida em que socialmente é construída. Tá? Então, a gente conhece a realidade não per si, não a realidade no seu todo, mas a gente conhece apenas realidades construídas, principalmente na perspectiva social. Nós vivemos e convivemos num universo simbólico. Significa que, quando estamos juntos, nós compartilhamos uma série de conhecimentos, valores, sentidos, experiências também que são compartilhadas, mas reificadas por meio do que se chama intersubjetividade, né? Depois nós vamos poder debater um pouco mais sobre isso, né? E nessa perspectiva da construção social, a gente vive em realidades que são montadas. Então, um exemplo que para mim, me chama muito fortemente agora, é a questão do que é o trabalho na nossa vida. Quando a gente entende a perspectiva do trabalho, a gente vê que em cada momento histórico o trabalho teve um sentido, de acordo com aquela realidade compartilhada por aquela comunidade, por aquele povo. E assim nós vivemos em diversas realidades socialmente construídas. Cada significado da vida da gente é construído socialmente. O trabalho, o matrimônio, né? A relação entre pais e filhos, a vida como um todo, quer dizer, o sentido nosso é socialmente construído. E nessa construção, muitas vezes, aí que tem a grande discussão, nem toda construção necessariamente nos leva a caminhos, por exemplo, de compreender a felicidade do mesmo jeito. Se a gente pega o contexto social em que a gente tem, por exemplo, a lógica do trabalho como um elemento muito forte, intenso na nossa vida, na medida que a gente se vê distanciado das condições de trabalho, é natural que isso nos leve a um certo sofrimento. É natural que o nosso sentido de felicidade foi muito construído em estou trabalhando e isso me leva a uma felicidade. Então, essa lógica hoje está sendo ressignificada, por exemplo, no aspecto social, das interações sociais. Da mesma forma, a própria palavra felicidade, o sentido do que é ser feliz, também é uma construção social. É um aspecto que precisa ser pensado e repensado a cada momento. O que é ser feliz em cada contexto sócio-histórico? Essa é uma das dimensões. E, ao mesmo tempo, todos esses elementos vão se mesclando, significando e ressignificando. Então, eu quero, para mostrar um sentido disso, né, eu resolvi usar um exemplo real, de uma pessoa que eu realmente conheço, mas que, essencialmente, eu vou dar o nome só por uma questão de privacidade, de não expor a pessoa. Mas eu estou falando aqui de uma mulher, em princípio, né? Uma mulher que é trabalhadora, estou chamando de senhora A, né, de administração, eu vou dar um nome fictício, Andréa, que ela tem uma rotina pesada, ela é casada, mãe de filhos, se separou, inclusive,
e ao mesmo tempo trabalha como um profissional liberal. Quando a gente pega o sentido da palavra, por exemplo, matrimônio, quando a pessoa separa, isso tem um peso na vida, porque o sentido do matrimônio está muito atrelado àquela lógica do século XX, que, inclusive, tem sido ressignificado aos poucos ao longo do tempo. Quando você pega o sentido do trabalho nesse contexto, a pessoa, por exemplo, está num momento de infelicidade, o profissional liberal hoje tem dificuldade para trabalhar. Ao mesmo tempo, se cobra de todo esse processo, de toda essa lógica, em ter que compartilhar a vida como mãe, a vida como profissional, neste contexto. Percebam que as várias palavras, o matrimônio, filhos, atividade profissional, têm sentidos socialmente construídos, que podem levar à perspectiva da felicidade. Né? E, às vezes, pelo que a gente conversa muito, essa pessoa se cobra muito. Ela acaba construindo um sentido de estar infeliz, muitas vezes, porque ela está presa a um conjunto de significados simbólicos do que é ser mãe, ser trabalhadora, ser profissional de uma forma geral, e, ao mesmo tempo, de construtor e suporte de uma família. Mas eu quero usar um outro exemplo também, de um jovem, Carlos, também nome fictício, mas de um aluno real, que está estudando e que vê, diante desse contexto todo, a obrigação de se inserir no mercado de trabalho, de buscar, de certa forma, uma construção profissional e de sua identidade no mercado de trabalho, e ver toda a dificuldade que é para começar uma carreira. E ele se cobra. Ele se cobra, e, lógico, isso tudo gera um certo sofrimento, um sofrimento que é construído por um contexto, que muitas vezes não define. Então, é nesse sentido que a gente quer discutir aqui a perspectiva do que vem a ser essa lógica de felicidade construída. E como isso nos afeta de diversas formas. Então, Lu, como é que você vê a perspectiva nesse sentido dessa construção? Lembrando que, da mesma forma que a felicidade é construída nesse contexto de discussão, também a infelicidade é construída. Como é que você pensa e trabalha esses aspectos? Bom, sem dúvida, Henrique. Eu trabalho, obrigada. Espera aí que eu também vou compartilhar, de uma coisa aqui dentro da caneca. Pronto. Até para instigar as pessoas, gente? O que a gente tem dentro da caneca? Eu entendo, sim, a felicidade. Nessa perspectiva, compreendo completamente a ideia da felicidade dentro de uma perspectiva histórico-cultural. Não dá para a gente entender, não dá para a gente conceber nenhum conceito, nada dissociado das questões histórico, sociais, culturais, mesmo porque são sociedades que foram estabelecidas e construídas de formas diferentes. Então, não tem como a gente dissociar todos esses elementos das questões históricas, das questões culturais e das questões sociais, a ideia de trazer uma perspectiva mais... Gente, vocês estão me escutando direitinho? Então, tá, é que eu estou escutando um chiado aqui, de trazer a perspectiva, de trazer a perspectiva de uma construção. A gente nunca pode deixar de pensar que, primeiro, nós temos uma construção que ela é individual, mas a gente tem também uma construção que ela é coletiva. Então, uma outra coisa que a gente não pode dissociar, numa sociedade, o individual do coletivo. Nesse sentido, é que nós vamos dando significados para as coisas que nós vamos vivendo, inclusive para a felicidade. Eu, particularmente,
Acho, e aí depois eu queria até que a Alessandra falasse um pouquinho mais sobre isso, eu acho, e aí é uma perspectiva minha mesmo, tá certo, individual, que a melhor palavra para definir a felicidade que nós estamos vivendo dentro de uma conceituação mais contemporânea não é a mais indicada, né? Por que ela não é mais a mais indicada? Porque o conceito de felicidade pode ser que ele tenha sido construído juntamente com o conceito e com a ideia do trabalho, né, que você acabou de dizer. Então, a gente tem que pensar o seguinte, então, peraí, se eu não estou, se eu estou trabalhando dentro daquilo que eu não gosto, eu sou uma pessoa infeliz? Ou, se eu estou super motivado, se eu estou satisfeito com o meu trabalho, então eu sou uma pessoa feliz? A gente precisa entender que a felicidade construída, como ela foi construída até agora, ela está atrelada às questões econômicas, às questões de trabalho, que é a construção mesmo social, né, da ideia da felicidade. Porque a gente tem uma perspectiva nessa construção mais tradicional de que a felicidade são só coisas boas, né? Tá tudo ligado ao positivo. Então, se as coisas boas não estão acontecendo, eu sou uma pessoa infeliz. Se as coisas boas estão acontecendo, nossa, eu sou muito feliz, né? Então, eu acho que dentro dessa ideia ou dessa perspectiva, ninguém é feliz o tempo todo e ninguém é infeliz o tempo todo, né? Ou seja, se existe uma construção nessa perspectiva tradicional de que eu tenho que ser feliz a todo custo, quer dizer que a infelicidade é muito ruim, né? Eu não aprendo quando eu sou infeliz, ou, na minha perspectiva, o que é ser infeliz, né? É quando eu não estou ganhando bem? Infeliz é quando uma pessoa não me liga? Infeliz é quando eu, sei lá, caio uma xícara no chão? Então, essa construção, ela passa, sim, por uma questão que é absolutamente pessoal, mas ela também é uma construção dentro de uma esfera histórico-cultural, social, coletiva, né? E nessa perspectiva, eu não poderia deixar de dizer sobre o lazer, né? Porque a minha área de formação é a área que eu transito de uma forma muito interessante, no sentido de que as pessoas me dizem que quando estão em suas atividades de lazer, elas estão felizes. As pessoas me dizem, quando eu dou aula para o 8º período, né, eles falam assim, nossa, mas que legal, que felicidade, esse Caribe, que felicidade Dubai, né? O que é isso, né? O que faz com que as pessoas se sintam felizes só de imaginar que podem visitar Dubai, né? É a construção social, né, da felicidade. É quando o mundo, né, ou a vida, nossa, está pautada na esfera do trabalho, então eu só posso, ou eu vou visitar Dubai depois que eu me aposentar, porque eu já trabalhei e agora eu vou ser feliz. Então, a ideia dessa felicidade, né, é que a felicidade está lá na frente. E o meio, né, a gente não se desprende, não se liberta, porque a felicidade está lá, a felicidade é futuro. E não é assim, né? O lazer, e aí o turismo está dentro da esfera do lazer, o lazer é o que te liberta também. Você precisa de momentos de lazer, ele é fundamental para a nossa vida. Não vou ficar colocando aqui autores sobre o lazer, existem muitos, né? Mas dois fundamentais que colocaram essa ideia do lazer em contraponto à ideia do trabalho, um deles, em 1880, Paul Lafargue, quando ele coloca um manifesto, e faz o manifesto dele, é chamado assim, ó, o direito à preguiça. Então, ele estava entendendo que no mundo do trabalho, peraí, eu preciso parar, preciso ficar preguiçoso, eu preciso fazer nada. Porque ele dizia o seguinte, o fazer nada é tão importante quanto fazer tudo. O fazer nada, você libera a mente, libera o corpo, você se sente feliz, né? É um momento de profunda, mas não é assim, é profunda mesmo, a palavra é essa, de profunda felicidade no sentido de bem-estar, no sentido, oi, Dani, um beijo, no sentido de você saber que você é capaz de estar ali, né?
E depois, em 1935, o Russell, né, Bertrand Russell, ele vem também para dizer o seguinte para o mundo do trabalho. Espera aí, galera, ó, como é que é? O elogio ao ócio. Espera aí, vamos entender o que é o ócio e por que eu estou elogiando o ócio. E ele vem e ratifica toda uma questão. O trabalhador precisa parar. O trabalhador precisa de atividade de lazer, porque senão, inclusive, ele vai morrer trabalhando. Então, esses dois momentos históricos, sociais, culturais, também foram contribuindo para a ideia de que o lazer ele é fundamental para o ser humano, e hoje a gente entende que é um momento da vida que ele pode ser quem ele é. É um momento da vida que ele pode fazer o que ele quiser, né? E é um momento da vida que ele não vai ter julgamento nenhum, vai ficar esperando a felicidade lá na frente, né? Sejamos felizes hoje. É isso. Bom, agora vou passar para a Alessandra. Obrigado, Lu. Eu acho que mais no contexto atual, não é isso? Então, travou. Repete aí para a gente, Henrique, por favor. Travou um pouquinho? Travou. Melhorou? Travou. Já deu. Opa! Então, a gente começa a perceber que existe uma ressignificação hoje da vida em relação à questão do lazer, né, em relação à perspectiva de que o ser humano tem outras dimensões importantes também, que não só a questão do trabalho. O trabalho é relevante, a gente sabe da nossa necessidade, da nossa condição existencial, que depende da perspectiva do trabalho. Mas saber dosar, saber, né, dar o sentido também do não trabalho é relevante, do ócio, do momento em que você não está necessariamente... E o ócio não significa necessariamente também somente a negação do trabalho, né? Ele tem outras dimensões. Então, a gente pensar, de alguma forma, que a sociedade precisa repensar seus valores, seus sentidos, e que isso está acontecendo de novo nesse atual contexto. Esse repensar em relação ao trabalho, em repensar em relação a outras coisas. Eu gosto de ouvir também a Alessandra, porque a Alessandra tem um olhar fundamental para o indivíduo e seus sentidos, né? A lógica como o indivíduo pensa e trabalha os seus sentidos. Então, Alessandra, vai lá, comenta com a gente o que você pensa desses aspectos todos. Muita coisa que vocês colocaram, né? Já tem um monte de variáveis aí embutidas nesse processo, mas eu acho que a gente pode começar realmente falando desse ressignificar do próprio termo felicidade, né? Porque eu acredito que a maioria de nós, quando pensa na palavra, né, quando pensa no que é felicidade, vem aquele emoji, né, aquela carinha amarelinha com aquele sorrisinho, e estamos todos felizes, sorrindo, etc. E não é bem essa concepção. Na realidade, a felicidade vem de um construto complexo, né? Ela não é algo simples, ela não é consensual mesmo porque ela é subjetiva, né? Então, ela tem várias perspectivas, a gente pode fazer várias interpretações, mas nos meus passeios aí, nas minhas leituras, nos meus estudos, eu queria ressaltar aí algumas pesquisas que o pessoal da neurociências vem fazendo, né? E uma delas, né, vem dessa ideia de dissociação desse termo felicidade com essa alegria constante. Nós podemos ser felizes, né? A felicidade, ela pode ser algo contínuo, e dentro dessa felicidade, nós vivenciarmos emoções negativas, tristeza, angústia, ansiedade, e etc, etc, mas ainda assim sermos felizes, porque a felicidade está numa perspectiva mais ampla, né? Quando a gente está vivenciando essas emoções, elas são coisas que são reagentes ao momento, enfim. E aí, nós temos também duas perspectivas para ver, né? O ser humano, ele tem dois eus. A gente acha que a gente tem, né? Eu não estou falando de uma bipolaridade, nem de dupla personalidade, mas nós temos duas formas de enxergar o mundo e a vida, e nos relacionarmos com eles. Segundo as pesquisas, nós temos o eu projetivo e o eu experiencial.
O eu projetivo é o eu contador de histórias, histórias do meu passado ou histórias do meu futuro, né? E essas histórias estão baseadas em conquistas e objetivos, conquistas de valor e objetivos de valor. Então, quando eu estou navegando pelo meu eu projetivo, eu estou ou revivendo algo que aconteceu comigo, ou eu estou projetando algo que acontecerá comigo num futuro, mas ainda é idealizado, ok? Esse momento, né, esse eu projetivo, ele é o eu que pensa na vida. Ele está vinculado com essa parte cognitiva do pensar na vida, do refletir sobre sobre o que aconteceu, sobre o que vai acontecer e etc. E nós temos um segundo eu, né, que é o eu experiencial, que é o eu que vive, que é o eu do agora. É o eu que está aqui neste momento falando com vocês, é o eu que está aí do outro lado escutando o que eu estou dizendo, né? A duração desse eu experiencial, ela é muito efêmera, né? O agora, ele tem uma duração, assim, muito rápida. Mas quanto mais eu permaneço neste eu experiencial, mais eu vivo a experiência da vida, né? E essa tem sido a nossa maior dificuldade em relação à questão da felicidade. Porque quando a gente está passeando, né, por esse construto da felicidade, a gente vai buscar as referências do passado, ou seja, a gente resgata algumas crenças do que é ser feliz dessas construções sociais das quais nos alimentaram, né, seja da família, da escola, das nossas próprias relações sociais, enfim. E também estamos nessa busca, né, por aquilo que eu imagino vir a ser daqui a um tempo. E aí eu perco esse momento do agora, eu perco esse eu experiencial. E nessa perda, né, e nessa não estar no presente, eu acabo realmente tendo dificuldade de associar, né, um sentimento a esse termo que é a tal felicidade. Enfim, segundo as pesquisas, né, por exemplo, foi feita uma pesquisa em 2010 na Universidade de Harvard. Eles desenvolveram um aplicativo e esse aplicativo foi distribuído gratuitamente para várias pessoas e em determinado momento do seu dia chegavam 3 perguntas para você, né? A primeira pergunta é como que você está se sentindo neste momento, a segunda pergunta é o que você está fazendo nesse momento e a terceira pergunta é você está pensando no que em algo diferente do que você está fazendo neste momento? Segundo o resultado da pesquisa, 46,9% das pessoas estavam fazendo alguma coisa, mas pensando em algo diferente daquilo naquele momento. Isso é nomeado pela ciência como mente vagando, ou mente que vaga. E, segundo as pesquisas, quanto mais a nossa mente vagueia, mais infelizes nós nos percebemos, porque nós não estamos ali no momento presente. Então, o nosso maior desafio, né, em relação a esse ressignificar da realidade, é a gente começar a entender o quão é desafiador e importante estarmos no aqui e no agora. Começarmos a perceber o quanto que a gente precisa vivenciar isso. E para nós estarmos nesse aqui e agora de uma forma confortável, eu tenho que fazer um movimento de ampliar o meu campo de visão, porque se eu estiver no aqui e agora e começar a ver todos os desafios, todas as dificuldades, todos os dificultadores desse aqui e agora, eu realmente não vou conseguir perceber essa felicidade. Mas se eu ampliar a minha visão de mundo, de vida, de relação, sendo que na hora que vocês colocam trabalho, matrimônio, filhos, etc., etc., toda essa percepção desse sentimento, felicidade, ele vem das nossas relações, da nossa relação com o trabalho, da nossa relação com os nossos pares, da nossa relação social, né? Por isso que nós ficamos tão abalados com o isolamento, porque isso veio à tona, nós realmente percebemos o quanto face-to-face é importante, o quanto tomar um café juntos, tomar uma bebida juntos, tomar, né, um suco juntos, é importante, faz parte da nossa construção social, né? E mesmo assim, nós entendemos
nós demos aquele passo atrás e entendemos que é uma situação, é um momento, que quando for possível retornaremos a esse convívio social, porque senão aquilo fica muito grande e a gente não consegue enxergar mais nada, né? Então, eu entendo, dentro do que eu venho estudando da felicidade, da psicologia positiva, da própria história da felicidade, tem um livro muito legal, que ele se chama Felicidade. Esse livro aqui, ó, do Darwin, ele é de um autor americano, de uma renomada escola também americana, e ele faz um resgate histórico da felicidade, né? Ele faz, assim, toda uma construção psicológica, assim, dentro da sociologia, da antropologia, do termo felicidade. E ele diz para a gente que, nesse momento, a gente tem uma obsessão, né, por sermos felizes, né? Isso está muito midiático, mas que a gente ainda não entendeu exatamente o que é essa tal felicidade, como que a gente chega até ela. Na verdade, ela não chega, a gente não vai até ela, nós permitimos percebê-la em nós. Eu acho que é muito legal, Alessandro. É uma coisa que a gente também discutiu muito, né, o quão importante também é a infelicidade na nossa vida, né? A infelicidade também é construtora de um ser. E, aliás, o sentido de felicidade, ele existe porque também existe de forma oposta à infelicidade. Quer dizer, os conceitos se reforçam. E como é que a gente de certa forma, alguém que efetivamente se constrói pelos altos e baixos de cada contexto, né, de que é importante. Mas que também a gente não pode viver numa prisão atrelada a alguns valores, né, construídos em relação ao que é ser feliz, né? Que isso vai desde a perspectiva da sexualidade, desde a perspectiva do que é família, desde a perspectiva do que é a vida e quais são as nossas obrigações, né? De quão importante é que a pessoa busque sentidos diferentes quando ela, de repente, também se vê numa prisão que não foi construída por ela, né? Na perspectiva do que tem que ser feliz. Como a gente tem um exemplo que eu gosto muito, é que todo aluno acha que o sentido de sucesso, por exemplo, está associado à perspectiva de um crescimento financeiro. Que eles se constroem, essencialmente, achando que é somente quando eu atinjo um determinado patamar financeiro, eu atinjo a felicidade. E a felicidade é algo além disso, né? É uma construção. Você pode até se construir assim. Eu até coloquei uma pergunta: é possível ser feliz tornando os outros infelizes? Para algumas pessoas, eu entendo que sim, porque elas se construíram assim. Elas acabam se tornando felizes na medida da infelicidade dos outros. Isso gera relacionamentos tóxicos. Mas é possível se construir, por exemplo, enquanto entidade, enquanto ser, que a sua felicidade dependa da felicidade do outro. E muitas vezes isso pode significar você abrir mão, inclusive, de parte da sua felicidade para ser feliz. Muito louco, né? Mas, e aí a ressignificação? Como é que vocês veem isso? Bom, posso falar um pouquinho? Vai lá, Lu. Eu acho o seguinte, eu concordo com você, Henrique, mas eu vejo também a questão da felicidade, em primeiro lugar, como um aspecto pessoal, né? Que nem você está falando, eu tenho então que abrir mão da minha felicidade, você vai abrir mão da sua felicidade se você quiser, ou se naquela tua construção você se permitir abrir mão da tua felicidade, né? Então, eu não entendo a felicidade como um aspecto de ressignificação social sem antes ressignificar individualmente, né? Porque existe uma questão de percepção, né? E daquilo como você foi construído. Então, se eu coloco a minha felicidade, né, no outro, eu vou ter um problema. Eu vou ter um problema. Vou me libertar disso, né? Aí, né, Lê, eu acho que a gente não pode ser feliz dessa forma, né? Porque, inclusive, tem uma questão muito interessante, muito importante, que você sempre fala, Henrique, eu concordo plenamente, a Lê também fala, a gente se faz no outro, né? A gente se faz
no outro que a gente só consegue se fazer no outro quando a gente é. Enquanto a gente não for, enquanto nós não tivermos segurança daquele significado pessoal, daquela ressignificação pessoal, a gente não consegue, né, se fazer no outro. Então, eu acho que isso é muito importante. Uma outra questão também, que eu acredito ser muito importante, é que os aspectos negativos, e é isso que você falou, né, você deu o nome de infelicidade, né, ou insucesso, né, o negar algo positivo, é fundamental para nossa vida, né, é aquela história, se para o nosso filho a gente sempre disser sim, ele vai ter um problema, e o problema vai ser com ele, né? Ele precisa de certos limites, nós precisamos de certos limites, no sentido mesmo da construção, e aí da construção da subjetividade, né? Quem eu sou especificamente, porque eu tenho uma história, eu tenho referências, eu tenho escolhas, e mesmo não percebendo, eu sou assim, eu sou desse jeito. Agora, se não tivessem me dado limites, se eu não tivesse alguns valores sólidos, e se eu não tivesse encontrado soluções, porque tudo de ruim aconteceu, eu também não teria ressignificado o ruim, né? Então, isso é importante. Só acho difícil, por exemplo, a gente fala dessa palavra, né? Ressignificar, significar de novo, né? Dar outro significado para aquela mesma coisa. Mas eu acho um pouco complicado fazer isso socialmente, ainda. Por quê? Porque se nós estamos falando de uma ressignificação social, e a sociedade ela é construída coletivamente, a gente precisa de uma ressignificação individual para depois construir, né, algo coletivamente. Aí está o nosso papel como professores, né? Nós temos um papel importante, realmente, como educadores, não só como professores, né, como educadores, considerando a educação integral do aluno, e nossa, porque nós estamos o tempo todo aprendendo e ensinando, nessa perspectiva, eu acho que é possível a ressignificação no aspecto da reconstrução, né, ou da ressignificação social do termo felicidade. Vamos lá, Lê, o que você acha? Eu ouvi você falando de limites, né? E é muito interessante, porque quando a mesma coisa acontece com a questão da felicidade, a gente tem uma noção equivocada do termo, né? Mesma coisa o limite, né? A gente, quando pensa em limite, a gente pensa em algo que nos cerceia, né? Mas, na verdade, existem limites que nos libertam, né? A gente precisa entender, né, que, às vezes, o não é muito mais libertador que o sim, né? Que o não fazer é muito mais libertador do que o fazer. Aliás, é até muitas vezes muito mais produtivo, né? Porque a gente vem de uma construção onde muitas vezes eu tenho que fazer para ser reconhecido, né? Para que eu seja pertencente, para que eu seja reconhecido, porque assim, quando a gente fala de construção social do sujeito, a gente está falando justamente dessa sensação de pertencimento, né? Sem dúvida. Muitas vezes a gente se ajusta dentro desses nichos sociais, né, para que a gente tenha como resposta essa sensação de pertencimento. E muitas vezes, em busca dessa sensação, a gente vai se engessando. Gosto muito de uma frase do Fernando Pessoa, que fala mais ou menos assim: procuro raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, despir-me e ser eu. Então, se a gente for pensar, durante toda a nossa construção social, várias tintas foram colocadas em nós, vários vernizes, né? E chega uma hora que a gente está tão endurecido por essas tintas, por essas camadas, que a gente se olha no espelho e não se reconhece. Então, eu acredito muito que nesse movimento, né, que você fala, eu não consigo mudar uma coletividade se eu não fizer uma mudança individual, eu também acredito mesmo nisso. Né? Não se convence uma comunidade, uma sinagoga inteira, se você não fizer, não der o exemplo, né? Essa ideia vem de uma disruptura mesmo, de uma desconstrução. A gente precisa tirar as coisas de dentro, né? O que não serve mais, o que
o ressignificar, e aí vem uma ideia a gente faz um gancho com a inteligência espiritual nesse sentido, porque é a inteligência do ressignificar, do moldar, né, de você colocar aquelas crenças e aqueles valores em xeque, falar, olha, isso ainda é válido, faz sentido isso para mim, não faz sentido isso para mim, e a partir desse movimento de repensar o que faz sentido ou não, você se reconstruir. E aí a importância da relação, porque o nosso rosto é o único rosto que nós não conseguimos ver. Eu não consigo, muitas vezes, me ver em mim, mas eu consigo me ver no outro, né? Muitas vezes aquilo que me agrada ou que me incomoda no outro é aquilo que está em mim. E na hora que eu consigo identificar isso no outro e perceber que eu sou diferente ou semelhante àquilo, eu consigo ter uma decisão mais assertiva sobre o que fazer, né? Sobre qual movimento tomar a partir daí. Agora, de nada adianta esse pensar, essa disruptura, essa desconstrução, se eu não estiver disposto a me colocar na arena. E se colocar na arena é você se permitir ser vulnerável, né? É você desconstruir essa ideia do erro, que não pode errar, que não se pode falhar, que não se pode ficar triste, que não se pode ficar com raiva, né? Todas essas emoções, todos esses sentimentos fazem parte de nós, né? A gente só precisa encontrar formas assertivas de passar por isso, né? E quando a gente caminha nessa proposta, acredito eu que a felicidade ela vai ganhando, né, uma outra perspectiva na nossa vida. Muito legal, gente. Obrigado desse debate, né, que é gostoso. E acho que tem muito a ver, inclusive, com o que eu estava discutindo. Às vezes a gente tem que, quando a Lu coloca lá que às vezes é necessário pôr limites, às vezes é necessário negar algumas coisas, às vezes é necessário fazer um certo sofrimento para que você cresça, né? Como isso é importante para que se construa, às vezes, um aspecto de felicidade futura. Quantas vezes uma mãe não deixa de ser quem é para promover felicidade nos filhos e assim ser feliz, né? Quantas vezes ela não abre mão da sua própria felicidade para proporcionar felicidade a quem ama e assim ser feliz. Olha a dicotomia, né? A tese e a antítese em relação à felicidade e infelicidade, como são elementos tão complexos e não são cartesianos, não são elementos que possam se anular nesse sentido, né? Não são aspectos que a presença de um necessariamente impõe ao outro, né? Eu vejo muita perspectiva de ser feliz e infeliz ao mesmo tempo, né? De que você é os dois ao mesmo tempo, o tempo todo, porque a gente faz escolhas que nem sempre a gente pode. A gente faz escolhas que nem sempre a gente tem o domínio de tudo, né? E isso tudo tem a ver com o contexto complexo que a gente vive. A gente vive vários contextos ao mesmo tempo e lida com essas questões ao mesmo tempo. Pode parecer muito complexo, mas a gente sabe como é que a vida é. A vida é cheia dessas decisões, esses elementos, e tudo mais. Eu sei que a Alessandra agora mesmo vai começar uma atividade, né, Alessandra, de seminários. Essa moça não para de fazer live, né? Não para de fazer atividade. A Lu também tem que fazer seminários daqui a pouco. A Lu também tem que fazer seminários. E eu quero só manifestar que por alguns minutos aqui eu fui feliz, né? Por alguns minutos aqui, eu também. Diante de uma onda enorme de às vezes, de tanta infelicidade, tanta notícia ruim, tanta coisa ruim que acontece, e de repente a gente tem momentos que valem a pena, né, num dia, né, momentos que são rejuvenescedores nesse processo. E esse bate-papo com esse café, eu estou acompanhando aqui algumas mensagens. O Diego falou que é café, o meu não é. O meu também não é. Não é o meu café. Também não. Então, quem falou não. café aí, ó, dançou. Já não era. É bebida alcoólica também, tá? Senão, já estou avisando, também não é bebida alcoólica. Não pode, o horário não permite. Não pode. Depois das 10, quem sabe, mas agora não é. Então, não sei se de alguma forma surgiu alguma pergunta aqui, estou acompanhando aqui, né?
Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma coisa aqui. Obrigada, Vi. Você também. Obrigada, Vi. Obrigada, Hernani, a Lídia também. Não tem uma questão, não. Mas adorei ela. O Devani! Devani! Grande abraço. Já vi outros aí, o Everton mandou um abraço. A Lídia também já apareceu aí, mandou um abraço. Né? Um abraço para todos aí. E aí. A Zezé também está nos assistindo. A professora Maria José também. Opa! Um abraço. Então, na medida que eu coloquei um sujeito fictício aqui, eu quero encerrar, né, falando para esse sujeito, né, essa senhora e esse estudante, né, essa senhora A, que ressignifique a vida, né, que busque ressignificar, dar sentidos e buscar caminhos com valores que busquem sempre a felicidade, assim como nós sempre estamos buscando. A Laurinha aí, gente! A Laura! Tchim, meus queridos! Ô, gente, vamos falar? Vamos falar? O que você está bebendo? Não, agora eu não vou falar, não. Nós vamos deixar o comentar aí, depois a gente publica. Entendi. A gente publica. Oi, Zezé! Depois, então, a gente vai publicar aqui na nossa página o que cada um bebeu, para ficar com curiosidade mesmo. Um beijo para todos. Oi, Henrique. Oi, Henrique. Antes de finalizar aí para a senhora A e para o Carlos, aí o estudante, a gente pensa em propósito e sentido, a gente pensa que é algo assim, né, de uma magnitude gigantesca, que a gente tem que ser uma Oprah, sei lá, que a gente tem que fazer algo. E não é, são pequenos movimentos, né? Só de você conseguir fazer algo que você não fazia antes, né? Que você pensar em algo de forma diferente, né? Afinal de contas, essa questão da autoconfiança, né, e etc., ela vem de uma referência interna e não externa, né? Eu não adquiro isso olhando para o que está ao meu lado, mas como eu estava ontem em relação ao que eu estou hoje e em relação ao que eu posso vir a ser amanhã, né? Só complementando... Ai, desculpa, Lê. É sempre uma construção, uma continuidade. Eu só ia complementar que, nesse sentido que você está falando, assista filme Netflix, tome água na caneca, toma café, faz o que você quiser, porque a vida é uma só. Entendi. Seja e pronto, vai para o lazer. Cinema não dá, né? Mas, sei lá, faz o que tem vontade, né? Felicidade é hoje, não é amanhã. Tchim! De vez em quando faz uma live com os amigos. Opa! Obrigado, gente. Obrigado por quem esteve aqui nos assistindo. Né? Lembrando aí, pelo nosso cachê do professor Vinícius, né? Nosso vestibular está aí ligado, aberto. Nós estamos lá sempre nas aulas, sempre com os alunos, brincando com eles, provocando momentos de alegria, felicidade e momentos de tristeza durante as provas também. Mas estão sempre todos lá muito felizes com a gente sempre. Né? Um grande abraço para todo mundo aí.